Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos encerrar aqui o capítulo 23 de Mateus. Vamos ler a partir do versículo 33, diz: Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ele está dizendo, como que vocês vão escapar, sendo que a hipocrisia está estampada? Aí fica difícil, nós falamos sobre isso no outro vídeo. O 34, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Eram escritores da lei. A uns deles matareis e crucificareis. Jesus está dizendo que ia enviar para esses mesmos ali, ó, aqueles doutores da lei, e enviar para eles profetas e sábios e escribas verdadeiros e fiéis. Mas Jesus falou que eles não iam aceitar. Aí vai dizer assim, ó, a uns deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Isso aqui aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Alguns conhecem aí o ministério do apóstolo Paulo, que ele saiu pregando. Ele foi um desses aqui, ele é um desses sábios. E como que ele foi recebido pelos judeus? Pedradas e açoites. Açoites com varas. Essa foi a recepção que ele teve do apóstolo Paulo. E esse de cidade em cidade aqui, meu irmão, se refere a que essa perseguição dos judeus e perseguição contra a palavra de Deus não era só em um local, só em um ambiente, cidade em cidade, né? E também não era só falando também de vários lugares, mas também de várias gerações. A rejeição da palavra de Deus, meu irmão, até hoje nós vê, né? Ninguém é cego, nós vê por aí a rejeição da palavra de Deus. É isso que quer dizer, então, porque isso aqui significa que o trabalho dos que são de Deus é um trabalho árduo, que vai ter rejeição também, que nós devemos estar preparados para a rejeição. Ó, açoitarei nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. O 35, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel. Tá vendo como o negócio é de geração em geração? Falou lá do primeiro que foi morto, Abel, que foi morto por Caim. Ó, Jesus está dizendo aqui, ó, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Então Jesus está dizendo e por isso que eu estou falando aqui que essa perseguição não fala só de cidade em cidade, aqui está falando historicamente, desde o justo Abel. Esse sangue vai desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram. Sabe onde que eles mataram ele? Entre o santuário e o altar. Simboliza um lugar santo, entendeu? As pessoas, os que mataram os profetas, que se diziam ser justos, né? Que se diziam ser justos, profanaram o lugar santo, matando um homem no lugar santo. Entre o altar, aqui ó, entre o santuário, era o templo, e o altar. Eles mataram ali no meio. Então, ou seja, no lugar santo eles fizeram uma coisa profana. Por isso que se ele não se arrepender, todo o sangue de toda a geração justa vai cair sobre eles, eles vão pagar. Assim como sobre mim e sobre você, se nós não se alinhar com os justos, os profetas, mas se nós se alinhar com os falsos ensinadores, com os falsos escribas, aí o sangue desses povos justos vai cair sobre nós. Mas se nós se alinhar com os justos, aí não vai ter condenação para nós. Aí ele diz, em verdade vos digo que todas estas coisas vão de vir sobre esta geração. Entendeu? Perceba que ele sempre está falando de geração aqui, de geração.
Quando ele fala de geração, eu volto a repetir, não só com base nesse versículo, mas nós sabemos que até no dia de hoje, na nossa geração, existe pessoas que resistem à palavra divina de Deus. Aí ele faz um apelo aqui no 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Olha aí, ó. Jesus quis acolher, Deus quis acolher por meio da pregação dos profetas, mas eles rejeitaram. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. O templo era um lugar de adoração, templo em Jerusalém, onde simbolizava ali a presença de Deus. Mas ali foi onde também se viu profanar o templo, profanar a apostasia espiritual. A apostasia é deixar de seguir as coisas de Deus, abandono da fé. Isso aí se chama apostasia. Apostasia significa abandono da fé. Era o que estava acontecendo com eles. Eles exteriormente aparentavam homens de fé, mas interiormente tinham apostatado da fé, abandonando a verdadeira fé. E Jesus disse, a Bíblia diz assim, ó, se nós abandonar Deus, Ele nos abandona. Entendeu? A Bíblia ensina isso. Se nós chegar a Deus, Ele se chegará a nós. E por isso, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. E aqui, meu irmão, querendo ou não, a alusão, a cidade, o templo de Jerusalém foi destruído. Lembra o Mateus 24 começa com: não vejo tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. A casa vai ficar deserta. Por quê? Por causa da falta, do abandono da fé. E a Bíblia diz que aquele que tem, lhe será dado. E aquele que não tem, até o que tem será tirado. E nós temos que levar isso para a nossa vida. Será que nós temos dado o verdadeiro valor à palavra divina do céu, né? Porque eu vos digo que... Aí ele finaliza aqui o 23, o último versículo do capítulo 23. É o versículo 39. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas, bendito o que vem em nome do Senhor. Desde agora vocês não me verão mais, Jesus falando para eles aqui. E Jesus querendo que alguns se arrependam. Jesus está dizendo aqui que alguns iriam se arrepender. Como o centurião, lá no dia da crucificação de Jesus, o centurião falou, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Entendeu? Alguns se converteram no ministério de Jesus. Na primeira vinda de Jesus, muitos se converteram, como o fariseu Nicodemos se converteu. Então eles vão dizer naquele grande dia, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus está dizendo, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então que nós possamos a cada dia se converter, meu irmão, para que nós possamos naquele grande dia ter segurança perante Deus e dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Por isso Jesus veio na primeira vez para pregar o evangelho, para pregar o arrependimento, para que na segunda vez nós fôssemos encontrados com Ele sendo irmão de Jesus, obedecendo ao Pai. Jesus disse que todo aquele que obedecer ao Pai é meu irmão. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus.